o segundo porque entendíamos que tínhamos que partir para cima do Flamengo, que era o que o Flamengo pretende. Ele dá o campo. Ele dá o campo depois de fazer o seu gol ou estar com a vantagem, ele dá o campo e a gente se empolga e perde. Perde uma bola qualquer, eles têm um ótimo contra-ataque. Então, fisicamente estão muito bem, nada a cobrar. A gente está buscando os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, a gente está numa semifinal de Copa do Brasil, está numa semifinal de Libertadores. Tudo isso está muito bonito, está todo mundo gostando. Mas se não ganhar não adianta nada. Então a gente trabalha para ganhar. A gente sabe que a gente tem trabalhado para chegar numa final e levantar a taça. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso trabalho. A gente vem fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Só que, eu volto a repetir, como o torcedor quer, a gente também quer, a gente quer ganhar. Então, de nada adianta isso. 10 vitórias, 12 vitórias, invicto, não tomou gol na Copa do Brasil, papapi, papapá, se não ganhar. Toda a humildade de Renato Gaúcho para você que está em casa, fã de esporte. E olha que o time dele é aquele, hein? Que ele falava, bota na minha mão que eu ganho tudo. Tá no caminho. E a expectativa da escalação para esse jogo contra o Grêmio é essa aí. O Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique no miolo de zaga, o René na esquerda, o Felipe Luiz ainda está se recuperando. O meio-campo composto com o William Arão, a dúvida é se ele coloca o Thiago Maia ali de segundo homem ou se vai com o Andreas Pereira. Mais na frente, a linha com o Vitinho, Everton Ribeiro e Michael. E lá na frente, no ataque, o Gabigol. E na tela a gente traz um possível Grêmio do Felipão, Grêmio que está na luta para fugir do Z4 nesse Campeonato Brasileiro. Tem algumas mudanças em relação a esse time que enfrentou o Flamengo na quarta-feira já pela Copa do Brasil. Agora o Felipão já deve fazer algumas mudanças. E eu já aproveito para passar para você, Pascoal. O que esperar dessa partida, desse Grêmio que agora tem uma pressão, né? Precisa começar a reagir o quanto antes, mas pela frente de novo o Flamengo. O primeiro jogo da Copa do Brasil mostrou um time do Grêmio com uma proposta de jogo muito interessante no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de muita marcação, com o Thiago Santos fazendo um trabalho muito interessante, executando esse trabalho de marcação no meio-campo. O time do Grêmio soube anular as principais peças de articulação, de saída de bola do time do Flamengo naquela partida, tanto que o Renato muda o time, inclusive tira o Arrascaeta de campo para poder modificar o panorama do jogo, mesmo com um a menos, com a expulsão do Isla. E aí aconteceu o que aconteceu naquele jogo. Melhorou o time, jogando com 10 e garantindo praticamente a classificação naquele jogo. Mas o time do Grêmio fez um primeiro tempo muito interessante. E é nisso que aposta o Filipão para essa partida que vai ser disputada pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a partida para dar aquela redenção, aquela respirada legal. A gente conseguiu fazer um bom jogo contra o Flamengo. Esse é o jogo para o Grêmio mostrar que tem capacidade de se reerguer dentro do Campeonato Brasileiro. E é interessante, né? Esse é o jogo do segundo turno, porque o jogo do primeiro turno ainda não foi disputado. Mas esse do segundo turno será disputado entre o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio pega um time do Flamengo meio que desfigurado, mas com peças interessantes, mas é o Flamengo. E o Gabriel, hein? Gabigol. Sabe o que o Gabigol proporcionou para os dirigentes do Flamengo? Quando eles pedem aí, olha, bota para jogar e tal, e aí o STJD dá condição de jogo para ele, que o dirigente fale para ele assim, ô Gabriel, quando você sair de campo, para de chutar copinho, para de xingar os outros, para de falar palavra que não é legal e principalmente, respeite o companheiro que está entrando. Ô Facincani, eu quero te ouvir, mas antes eu só fazer um exercício aqui com o Pascoal que eu gosto. Ô Pascoal, dá o sorriso do Gabigol aí, por favor. Um sorriso pro Gabigol. Agora, cadê o sorriso do Pedro? O sorriso dá uma leve aumentada. Eu percebo que esse sorriso dá uma leve aumentada. Agora, olha aqui, eu gosto do Gabigol. Claro que eu gosto do Gabigol. Eu gosto de jogador bom, jogador que faz gol e tal. Mas o Gabigol, ele tem que entender que ele é um exemplo para a garotada.
É um exemplo para a garotada. Senão você vai ver o jogo aí no seu condomínio, vai sair um garotinho com a camisa do Flamengo, vai dar um chute no copinho d'água, você fala, ô moleque, o que você está fazendo? Ah, o Gabriel faz isso lá no Flamengo, eu posso fazer também. Ele é exemplo. As pessoas precisam entender que eles criam para eles, o ídolo é exemplo. Com toda certeza. Agora, Facinca, tem uma outra questão aí, o Pascoal falou, né? Vai ser o segundo turno antes do primeiro, porque o jogo do primeiro turno entre Grêmio e Flamengo tá lá na frente, encaixotado naquele monte de jogo que o Flamengo vai ter que fazer de Campeonato Brasileiro num período de 10 dias. E aí eu vou entrar com você na seguinte questão. Tá ali recuperando o Felipe Luiz, recuperando a Arrascaeta, recuperando o Diego. Vai ter que começar a dar uma dosada para não estourar ninguém, né? Porque ficou tudo no gargalo de Copa do Brasil, de Libertadores. Dito isso, quão prioritário deve ser o olhar para esse jogo do Grêmio? Ô Dani, se o Flamengo ele tem a ambição de, como o Renato colocou, de vencer as 3 competições, e ele fala que qualquer perda em uma delas já significa uma cornetagem, e é normal, aqui no Brasil funciona assim mesmo, ele, pelo elenco que tem que ter carinho de jogar contra o Grêmio. Carinho, entenda-se, de ganhar o Campeonato Brasileiro. No Flamengo, a cobrança é diferente. Lá no Grêmio, ele sabia que poderia focar a Copa porque a cultura gaúcha é a cultura do mata-mata, do imediatismo, e isso é muito bacana. E você eleva o seu patamar competitivo como o Grêmio fez e teve relativo sucesso, né? Tanto na Libertadores como também em Copa do Brasil. Dali pra frente acabou não tendo muito quando só focou o Copa. Gosto disso. No Flamengo não é assim que funciona. Fala no Flamengo que eu vou abrir mão do brasileiro só pra focar a Copa do Brasil e Libertadores. Ah, tá bom. É bacana. Vai sim, não. Não tem essa história. Eu sempre gosto, Dani, de times que competem a vera tudo que der. Lógico, você faz o estudo máximo possível pra ver até onde o jogador aguenta. Mas, caso você tenha a possibilidade de jogar e de rodar uma peça ou outra aqui, faça. Mas desde que você mantenha o nível competitivo sempre em alta.